Olá, boa noite. O meu primeiro convidado de hoje é Rui Vieira Neri. Vamos, uma vez mais, falar de uma grande figura da história da música portuguesa. Desta vez, José Viana da Mota, que viveu entre 1868 e 1948. E talvez pudéssemos começar por falar do seu período de formação musical. Bom, ele nasce em 1868 em São Tomé, vem logo com a idade de um ano para a metrópole e desde muito cedo que deu sinais de talento especial para a música e começou logo mal, como é habitual nestas coisas em Portugal, começou logo a ser exibido como menino prodígio, a tocar harmónio. Felizmente houve uma intervenção salvadora aqui no meio, que foi a do rei Dom Fernando II. E da sua segunda mulher, a Condessa Detla, que eram melómanos, muito conhecedores e que ficaram tão impressionados com o talento do jovem José Viana da Mota que lhe arranjaram um professor, em primeiro lugar, e depois, aos 14 anos, em 1882, mandaram-no para a Alemanha, como bolseiro. Ele foi para Berlim, foi estudar com Xavier Scharwenka, um grande mestre da escola alemã de piano, e teve uma formação intensa não só como pianista, mas também como compositor, também como, enfim, digamos, também na área da história da música e da teoria musical, e ao mesmo tempo, mergulhado num dos meios musicais mais ricos da Europa, desenvolveu uma cultura musical vastíssima. Por exemplo, em 84, ele assiste ao Parsifal em Bayreuth, e considerou sempre toda a vida que foi um dos acontecimentos que mais o marcaram esteticamente. Depois, logo no ano a seguir, tinha ele 17 anos e encontrou em Weimar o Liszt. E o Liszt ficou entusiasmado, também ele com o talento do jovem português, aceitou-o no seu círculo de alunos. Infelizmente essa relação não durou muito tempo, porque o Liszt morreu no ano a seguir, mas o Viana da Mota veio ainda a estudar com o principal dos alunos do Liszt, o Hans von Bülow, e acabou por ser considerado um dos grandes representantes da escola pianística lisztiana. E começou, desde muito cedo, uma carreira brilhante de virtuoso. Ele deu recitais nas principais salas da Alemanha, em França, em Inglaterra, nos Estados Unidos, na Rússia, na América Latina, não só como solista em recital, mas também com orquestras importantíssimas, também com outros músicos muito importantes, como a cantora Marcela Sembrich, o barítono português Francisco de Andrade, que tinha também na altura um grande sucesso na Alemanha, o violinista Isaí, enfim, todos os grandes músicos do seu tempo. Esta carreira fulgurante durou até 1913 e depois o que aconteceu foi que, com o início da guerra e como cidadão de um país aliado, é evidente que o Viana da Mota não podia ficar na Alemanha, acabou por ir para a Suíça, onde foi ocupar um dos postos pedagógicos mais prestigiados da Europa, o cargo de professor de virtuosismo do Conservatório de Geneve, e finalmente veio em 1917 para Portugal. E qual o impacto que uma figura como José Viana da Mota cria no meio musical português? É um impacto curioso, porque de certa maneira é ambivalente. Por um lado, há muita esperança do setor, digamos, mais moderno, mais cosmopolita na música portuguesa, de que a vinda de um grande mestre de grande reputação internacional português dê um impulso novo. E ele, de resto, logo em 1918 é nomeado diretor do Conservatório e logo no ano a seguir chama para junto de si como seu diretor um jovem compositor português, Luís Freitas Branco, e os dois juntos fazem uma reforma importantíssima do sistema de ensino do Conservatório. No entanto, há que dizer que, ao mesmo tempo, houve uma segunda reação, e talvez até preponderante, foi da enorme inveja. O meio musical português era muito pequenino para uma figura deste tamanho e os termos de comparação que a presença de Viana da Mota estabelecia em Portugal eram fatais para muitas das glórias locais, que intrigaram furiosamente contra ele, que tentaram denegrir a imagem dele, tentaram pôr em causa o prestígio internacional dele, de tal maneira que, inclusive, o Viana da Mota, a uma altura, institui, enquanto diretor do conservatório, depois de ter dado uma série de concertos com as 32 sonatas de Beethoven, institui um prémio, o Prémio Beethoven, para os melhores alunos de piano do conservatório, e com o produto das receitas de bilheteira desses concertos, e assim que foi exonerado diretor do conservatório, o prémio foi imediatamente extinto pelo seu sucessor, como se quisessem apagar o nome do Viana da Mota de todas as maneiras. Portanto, foi uma reação mista. Agora teve uma ação pedagógica importantíssima, porque teve uma série de alunos fundamentais, entre os quais o último grande aluno dele, Sequeira Costa, como se sabe. Viana da Mota era também compositor. Qual a sua importância?
Foi sobretudo a importância de ter trazido para Portugal uma série de géneros musicais que não eram tradicionais na composição erudita em Portugal. Por exemplo, ele, com a Sinfonia à Pátria, vai ser o primeiro grande sinfonista moderno português. Vai apoiar muito também todo o repertório de música de câmara, todo o repertório da canção de câmara, vai compor líder, designadamente, e, portanto, é um modernizador fundamental das várias áreas de escrita não operática na música erudita portuguesa. Outra faceta de Viana da Mota era a de divulgador, sem, no entanto, ser propriamente um musicólogo. Ele não era um musicólogo, mas era um divulgador muito importante, até porque era um homem de grande facilidade de comunicação. Escreveu artigos fundamentais, que depois reuniu num livro chamado Música e Músicos Alemães, que ainda hoje é uma fonte de consulta muito importante. Escreveu artigos constantemente na imprensa, mas além disso foi também responsável por uma série de edições, revistas e dedilhadas por ele para o uso dos seus alunos, de obras de Beethoven, de Chopin, de Schumann, que ainda hoje estão disponíveis em muitos casos e que são edições notáveis que ajudaram muito ao conhecimento do repertório pianístico de primeiro plano em Portugal. Bom, e vamos ao tema base deste programa. Os escritos literários são algo que, por si só e com qualidade, fica perpetuado no tempo. Mas podemos dizer que alguns escritores alargaram o seu público quando fizeram parceria com músicos, por exemplo. É o caso de Schiller e a sua Ode à Alegria, presente na Nona Sinfonia de Beethoven. Deine Zaubermine gieren, was die Mode sprengen. Alle Menschen werden müde, wo dein sanfter Flügel weilt. Deine Zaubermine gieren, was die Mode sprengen. Alle Menschen werden müde, wo dein Temos convidado para falar da relação música-poesia, um homem das letras, e não só, de alguma forma um conhecedor de música, é meu convidado Vasco Graça Moura. No caso Schiller e esta dupla Schiller-Beethoven, nós poderemos dizer que, de alguma forma, ele ficou muito mais conhecido para o público em geral, através da Ode à Alegria que foi adaptada para a Nona de Beethoven? Bom, eu acho que nós podemos responder sim e não. A parte musicada por Beethoven na Ode à Alegria, evidentemente, ficou universalmente conhecida. Duvido que a maior parte das pessoas que gostam da Nona Sinfonia e que ouvem a Nona Sinfonia relacionem imediatamente com Schiller a letra, o texto, e mais, que compreendam até o que é que se está a cantar, que é um hino à fraternidade universal. Há uma parte, da Menschen werden Brüder, todos os homens se tornam irmãos, que é, evidentemente, correspondente àquilo que podemos chamar a ideologia de Beethoven, que, singularmente, era um compositor que dizia que preferia escrever 10.000 notas de música a uma só palavra, e com as palavras fez coisas maravilhosas, como o Lied an die Ferne Geliebte, a bem-amada distante, ou passagens do Fidelio, que são perfeitamente comoventes, de maneira que há aqui uma certa ambiguidade entre essa rejeição porque, de qualquer forma, a obra do Schiller e a utilização da palavra. É muito mais literária, provavelmente, do que poética, não é? Um grande escritor alemão do período do primeiro romantismo, e que, evidentemente, como escritor e como uma personalidade decisiva, até na sua reflexão sobre o teatro, por exemplo, influenciou o nosso homem de Garrett nas suas teorias, e provavelmente algumas peças também o fizeram, criava condições para o que podemos chamar uma contaminação entre as artes, uma interação, para usar uma palavra mais na moda, entre as artes, entre a reflexão estética, a poesia, a música, etc. E é muito próprio isso da Alemanha daquela época. Falando ainda na interação das artes e desta relação poesia ou literatura-música, como é que um escritor encara esta colaboração?
Bom, sabe que há, em termos quase arquétipos, uma relação importante entre a música e a poesia. Na poesia, muito embora com a palavra nós não possamos obter efeitos harmónicos de sobreposição dos sons de uma palavra aos sons de outra palavra, há aspectos ligados ao ritmo, à prosódia, à rima, que introduz uma espécie de componente de musicalidade muito específica. Há um parentesco, uma tensão, digamos assim, entre as duas áreas, essas duas áreas da criação. Mais na nossa época, há muito a tendência, sobretudo por parte dos escritores, não apenas dos poetas, de recorrerem a processos musicais. Mas também, se pensarmos em formas de expressão como o jazz, há muita tendência de pôr os instrumentos a imitar a voz humana e, portanto, de alguma maneira, a chegarem à palavra ou a criarem um certo mimetismo da palavra. Mas só para dar alguns exemplos, são conhecidíssimos casos como o de James Joyce, no Ulisses, em que um dos capítulos, conhecido vulgarmente por das Sereias, se pretende construído sob a forma de uma fuga canónica. O Paul Celan tem a Fuga da Morte, há um poeta alemão, Rainer Kunze, que tem também variações e uma fuga sobre o tema do correio. Há uma tendência, uma certa apetência por parte dos escritores em tentarem utilizar processos ligados à estrutura das formas musicais. E o Vasco Graça Moura tem também uma obra. Já lá vamos. Mas há também outras formas de falar da música, formas mais descritivas. Há um grande livro da poesia portuguesa, que é a Arte da Música, de Jorge Sena, que, a meu ver, procura abordar o fenómeno musical mais na perspectiva de o poeta ser levado a uma espécie de descrição daquilo que está a ouvir ou a que se está a referir. Por exemplo, o Jorge Sena tem um magnífico poema sobre as variações de Goldberg, de Bach. E há formas metafóricas. Há a tentativa de encontrar, a falar de música, equivalentes por via da metáfora, que de alguma maneira restituam essa atmosfera. Mas voltando tentei as várias fuga. modalidades. O que me interessa mais, o que me interessou mais foi recorrer a processos de construção musical. Eu não sei música, não sou músico, mas tenho algumas noções adquiridas num longo trato com a escuta das peças de que mais gosto. E então, para mim, escrever uma fuga com palavras punha problemas especiais. Problemas especiais porque, evidentemente, é possível resolver questões ligadas à repetição, para simular a entrada de vozes, digamos assim. Já não é possível resolver problemas em relação à altura a que essas vozes entram, mas é sobretudo impossível resolver o problema harmónico, ou seja, sobrepor vozes. Então, uma das tentativas que fiz consistiu em pegar num tema popular muito conhecido entre nós, o resto dos compositores frequentemente recorrem também a temas populares para as suas criações musicais, e apercebi-me que esse tema popular, de algum modo, tinha já em si um embrião de fuga, porque é muito conhecido, lá vai uma, lá vão duas, as três pombas a voar, portanto, falando de uma primeira pomba, de uma segunda pomba, de uma terceira pomba, era como três entradas de vozes numa fuga. O problema continuava a ser harmonizá-las. E aí eu resolvi a coisa por um expediente, resolvi de uma maneira muito exagerada. Encontrou uma saída. Encontrei um princípio de saída que consistiu em atribuir uma cor a cada uma das pombas. De maneira que quando elas se cruzavam, suponha que uma era amarela e outra era vermelha, quando se cruzavam davam uma pomba laranja. Ou se uma era amarela e outra azul, quando se cruzavam davam uma pomba verde. E isso permitiu-me, jogando com os efeitos de cor e com os movimentos, digamos, das pombas no ar, escrever um texto que eu chamei Fuga sobre um tema popular, para além de outras tentativas que fiz também, mais ou menos sobre esse princípio, pelo menos sobre o princípio do contraponto, porque há outras coisas importantes a considerar e, sobretudo, muitas delas que correspondem a expedientes e processos que o Bach utilizou, e o Bach aí é uma espécie do meu Deus máximo, que são jogos que têm a ver com inversões canónicas, inversões das notas. Uma nota é uma música que se toca do princípio para o fim, mas que depois ele pode pôr do fim para o princípio. E aí, em alguns pontos que não estão assinalados, em alguns textos que eu fiz sobre este tipo de processos, há uma frase ou outra que se pode ler, que seja da esquerda para a direita, seja da direita para a esquerda, porque faz sentido. Nas duas são direções. Pequenos jogos ocultos que ocorrem exatamente como muitas vezes acontecem também na música de Bach.
aqui, no caso do Lied, a relação música-poesia já é um bocado mais complexa, porque, segundo a própria denominação de Lied, o compositor tem que, de alguma forma, em termos musicais, recorrer à palavra e, inclusivamente, fazer sobressair o dramatismo ou o lirismo do poema. E até há aspectos interessantes ligados ao Lied, porque há 3 ou 4 compositores máximos de Lied, não é? Embora a gente possa considerar... Sim, nós vimos Richard Strauss, mas Schubert, Schumann... Schubert, por exemplo, pega em textos que normalmente não são considerados literariamente muito bons e consegue extrair deles um dramatismo especial para a sua música, que o torna um exemplo incomparável. Não estou a falar dos textos do Goethe, estou a falar de outras parcerias. Quando ouvimos um Lied como Margarida Fiano, não é? Margarida Altiar, a música corresponde de tal maneira à circularidade, à maneira de girar do tear e tudo isso, que há uma correspondência exata. Mas às vezes há esses níveis, com o Mahler acontece a mesma coisa. Diz-se que os textos do Rückert não são tão bons quanto aquilo que a música do Mahler depois consegue tirar deles ou misturar com eles. Não é? No caso do Strauss é muito interessante, primeiro porque o Strauss era um compositor muito culto literariamente. A correspondência dele com o Hofmannsthal dá testemunho de uma preocupação enorme dele e do Hofmannsthal em relação a essa especial relação entre a palavra e a música. Também é importante porque o Strauss escreveu uma ópera, o Capriccio, em que uma condessa mais ou menos desamparada e com vontade de se envolver sentimentalmente hesita entre ser mais importante a música, ser mais importante a letra, e esta discussão dá-se entre 2 candidatos aos seus favores, que são um compositor e um escritor, um poeta, e o Strauss faz um certo humor com isso, e as coisas terminam num empate técnico, e a condessa tem que acabar por ir jantar sozinha. E para mim é interessante, porque o meu primeiro romance, que se chama 4 Últimas Canções, tem a ver exatamente com essa peça de Strauss, Vier letzte Lieder, que são 4 Lieder postos com acompanhamento orquestral, e um dos temas desse livro é de uma cantora que está num seminário, num curso de música no Palácio de Mateus, que deve cantar, tenciona cantar dali a 3 ou 4 meses os Vier letzte Lieder do Strauss, em Lisboa, aliás com formulação de sérias dúvidas sobre, pelo menos na altura em que eu escrevi o livro, se haveria alguma orquestra em Portugal em condições de tocar a partitura. E portanto, é uma música que a mim me diz muito. Penso que o Strauss não resolveu, como nunca se poderá resolver, a questão da relação perfeita entre a música e a escrita literária, mas conseguiu, porque era um orquestrador extraordinário, conseguiu tirar efeitos provavelmente incomparáveis, nomeadamente nas 4 últimas canções, que são a última obra que ele compôs antes de morrer em 49. Da mesma forma que eu lhe perguntei há pouco se o Schiller seria tão conhecido se não tivesse feito a Ode à Alegria, eu pergunto-lhe, nos escritores, poetas que fizeram parceria de alguma forma com os compositores para os Lieder, enfim, não falo do Goethe, não falo de Shakespeare, não falo de Petrarca, mas um Heine, Schubert, acha que haveria realmente o conhecimento destes poetas? Sim, isso penso que sim. Em Portugal o caso é um pouco diferente, porque nós conhecemos muito bem os grandes poetas cujos textos foram postos em música e muito menos os grandes músicos que fizeram canções sobre esses textos. É o caso, por exemplo, do Eugênio de Andrade, sobre cujos textos o Lopes Graça escreveu canções, são praticamente desconhecidas do grande público. Não é? No entanto, o Eugênio de Andrade é um poeta muito conhecido e o Lopes Graça é um compositor muito conhecido. Agora, essa inter-relação entre nós funciona menos bem. Não é? O Vieira de Mota compôs sobre poemas alemães. Também compôs sobre poemas portugueses, mas há um ciclo, salve Rafael Viracha, que revelou sobre poetas. O Luís Freitas Branco compôs também. Tenho a impressão, de qualquer maneira, que o compositor português do século XX é menos feliz na sua abordagem da palavra. Isto é uma impressão, evidentemente, mas entre o prazer que se sente que as modinhas de fins do século XVIII dão ao auditório, e certamente davam aos auditores daquela altura, independentemente de sabermos ou não, isso tinha que se perguntar ao Rui Neri, se as modinhas também estão na origem do fado, e uma certa dificuldade de adesão que se sente também no público em relação à poesia portuguesa de hoje, cantada em peças de compositores eruditos,
há uma diferença muito grande. Já não será o mesmo quanto há um movimento das baladas, em que também é utilizada muito boa poesia, e até em relação ao fado, em que muitos fados utilizam poemas de primeiríssima água. Não é? Alexandre O'Neill, Pedro Almeida Melo, David Manuel Ferreira, para dar 3 exemplos, são dos maiores poetas da segunda metade do século e estão cantados em fado, e aí há uma grande adesão. Resta saber, se eles estivessem cantados em líder, se essa adesão seria semelhante. A eterna dúvida se há maior adesão na música dita popular ou na música dita erudita. Vamos agora mudar de assunto, vamos falar da atualidade. Os Teto Vocal apareceram no nosso panorama musical há cerca de 6 anos e na altura eram únicos no seu estilo. Fizeram êxito e têm-no mantido ao longo destes anos. E para comemorar estes êxitos e para comemorar 6 anos de carreira, vão lançar mais um trabalho em disco. Fundo da avenida, bebendo um capilé, 40 graus à sombra, nas mesas do café. Aquela rapariga, eu já nem sei o que dizer, que fazer, que dizer, que fazer. Isto é o resultado deste calor, não é? Destes 40 graus à sombra. 40 graus à sombra é o nome deste nosso novo trabalho, que está agora a sair para este verão, e é um disco que o Teto Vocal está a lançar para comemorar o seu 8º aniversário. Somos um grupo que nasceu em 1992 e com discografia desde 94. Estamos também a apresentar ao público os novos elementos, que é o Jorge Alves, tenor, e o Sérgio, também, tenor. O Pedro já se conhece de outras lides, já cá está há mais tempo, e eu, o Paulo Lourenço. Este disco é dedicado aos últimos 20 anos da música popular portuguesa, e nós tentamos dar a nossa imagem do que poderia ser feito com música rock, ou música popular, ou música moderna portuguesa, como se costuma dizer, feita à capela, com vozes. Estamos à espera que tudo corra bem, que vocês gostem do nosso trabalho, e encontramos nesse verão, se possível, sempre com 40 graus à sombra, porque está um calor fantástico aqui hoje. Só lapinho eu faço uma revolução. Os Teto Vocal, 6 anos de atividade comemorados com mais um trabalho em disco. Eu volto na próxima semana com mais temas em debate, com mais andamentos e espero, claro, por si. Então, até lá.